Queridos amados irmãos, o Espírito de Deus encheu meu coração do desejo de falar a vocês sobre algo que eu amo. Se eu não me controlar, eu prego isso o ano inteiro. Abra sua Bíblia comigo, por favor, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo é o 15, o verso é o 45. Aproveitando a chegada já pronta do dia do Natal, que convencionalmente comemora-se o nascimento de Jesus, quero falar um pouco sobre ele, entendendo que seu nome e seu sangue são nossas maiores vitórias, sua morte, sua ressurreição, sua vida, né? Capítulo 15, versículo 45, 1 aos Coríntios. Quem encontrou, diga: eu amo a Bíblia. Está escrito: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Vamos ler de novo, porque isso aqui é uma riqueza. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Quantos podem dizer amém esta noite? Antes de você se assentar, queria que você pegasse ainda a sua Bíblia, deixasse ela aberta no Evangelho segundo João, o capítulo é o 12. Você faz isso, pode tomar o seu assento, deixe sua Bíblia abertinha no seu colo, se você puder fazer assim, por favor. Diminui só um pouquinho o volume, só um pouquinho, de repente aqui não entrou, mas pode continuar, obrigado, tá? Meus irmãos, eu sei que tem, sem dúvida alguma, bons, grandes mestres aqui nesta igreja, e sem dúvida alguma também deve ter gente muito boa aqui para lecionar sobre cristologia. E eis um prato cheio para falar sobre cristologia. Eu não sou mestre em cristologia, nem em outras coisas, mas a verdade é que é um prato cheio. É um versículo muito profético, muito espiritual, um versículo que está transitando numa esfera muito eterna, muito espiritual, muito profética. O apóstolo Paulo diz assim: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. O primeiro Adão é aquele que você conhece, aquele que está nas páginas do Gênesis, aquele criado por Deus, colocado por Deus no Éden, no jardim. Este Adão, segundo a definição aqui do texto bíblico, ele foi feito alma vivente. O que eu quero que você entenda sobre alma vivente? É uma condição em si. Não é uma condição transferível. É uma condição que se define em si. Vou dar um exemplo. Um senhor de 85 anos, uma alma vivente, que já viveu 85 anos. Não digo que isso é pouco, não digo que está bom para partir, mas convenhamos que viveu 85 anos. Esse senhor de 85 anos, que é uma alma vivente, ele tem um netinho de 3 aninhos de idade, que está com uma doença terminal, está sentenciado à morte pela medicina. Alguém aqui tem alguma dúvida que se esse senhor de 85 anos pudesse, pegaria a alma vivente que está nele, e transferiria para o seu netinho de 3 anos poder continuar vivendo? Alguém tem dúvidas? Agora a pergunta é: ele pode fazer isso? Porque a alma vivente é uma condição em si, ela não pode ser transferida. A vida do indivíduo não pode ser transferida. Minha vida não dá vida para ninguém. Minha alma não dá vida para ninguém. Mas só que o apóstolo Paulo diz assim: mas existe um último Adão. Esse último Adão, diferentemente do primeiro, ele não foi feito da mesma maneira. Ou seja, ele não é feito alma vivente. Ele não tem sua vida em si. Ele é um espírito vivificante. Esse último Adão não é aquele lá do Gênesis. Pelo menos não aquele marido da Eva.
embora ele estivesse também lá no princípio, e todas as coisas foram feitas mediante a palavra do seu poder. Esse último Adão é Jesus Cristo Nazareno, o Filho de Deus, o meu Cristo e o seu também. Ele não é uma alma vivente, ele não tem vida apenas em si, ele é um espírito vivificante. E é por isso que eu e você estamos aqui, porque a vida do Espírito de Cristo foi distribuída fartamente a nós, e nele temos vida, a ele a glória desta igreja nesta noite. Agora, por que utilizar o nome Adão para referir-se a Jesus? Para traçar um caminho importante a ser entendido no mundo espiritual. Tudo que Jesus fez no seu ministério terreno sempre foi feito de uma maneira muito intencional, muito assertiva, e em todas as coisas que Jesus fez, ele sempre estabeleceu modelos, formas, paradigmas de uma vida, de uma vida moralmente, eticamente, espiritualmente corretas. A grande verdade é que nós temos hoje instalada uma crise gigantesca na raça humana. As pessoas pouco acreditam nas outras. O espírito do primeiro Adão, ou seja, o espírito do homem caído, o espírito do homem transgressor da lei de Deus, quebrador de contratos, o espírito do homem que faz sua vontade alheia à vontade de Deus, que caminha de acordo com suas próprias verdades, com seus próprios conceitos, esse espírito está espalhado pelo mundo. Como resultado disso, há uma crise moral, uma crise ética, uma crise espiritual. Mas há um povo que não vive a vida debaixo desse espírito do primeiro Adão caído, mas que vive a vida debaixo do espírito do Cristo ressuscitado. É por isso que cabe a nós influenciar, impactar e irradiar a vida de Deus, para provar que não é impossível viver eticamente, moralmente, espiritualmente, de maneira correta, desde que tenha sido vivificado pelo Espírito de Jesus Cristo. Quantos estão me entendendo nesta noite? Digam amém. Eu vejo Jesus fazer isso, fazer o quê? Adotar esse comportamento de estabelecer uma maneira de mostrar para todo mundo: é possível. É possível ser correto, é possível ser justo, é possível ser santo. É possível, é possível, é possível. É possível ser um homem, não como aquele do Éden, mas como eu. É possível. Pastor, mas o culto não é da vitória? Claro que é. Você quer vitória maior do que essa? Aleluia. Agora, a verdade, e por isso eu pedi a você para que abrisse a sua Bíblia, é que eu percebo Jesus tomando isso de uma maneira assustadoramente clara, aqui no capítulo 12 do Evangelho segundo João, melhor, o capítulo é o 13, aqui do 13, do Evangelho segundo João, eu percebo Jesus adotando isso. E se você se comprometer a segurar na minha mão aqui, no Espírito, nós vamos caminhar por alguns caminhos aqui, que vão deixar a nossa alma incendiada na noite desse dia, porque veja algumas coisas, eu quero que você compreenda, veja como o capítulo 13, é um convite a que nós observemos como Jesus, de uma maneira muito intencional, profética e espiritual, ele remonta um cenário. Quando você olha para o texto e começa a entendê-lo na perspectiva profética a qual ele se propõe, você percebe que nós estamos revisitando cenários. Nós estamos revivendo coisas que a Bíblia contou lá atrás. Tudo para dar ainda mais amplo sentido ao que Paulo escreveu. Ele é o último Adão. Olhe para cá. O verso 1 do capítulo 13 está escrito: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Atenção, verso 2, e acabada a ceia, tendo já o diabo, diga, o diabo. Alguém não falou porque ficou com medo de não dormir essa noite. Vamos de novo, diga, o diabo. O diabo apareceu aqui. Ele apareceu aqui nessa cena, nesse contexto. E como ele aparece? Desse jeito, pondo no coração de Judas Iscariotes. O quê? Uma ideia.
um conceito, uma sugestão. Quando eu percebo o diabo dando uma sugestão, eu percebo que o cenário que eu estou dizendo para você, que vai começar a ser remontado, começou a ser remontado. O diabo dando uma sugestão. Te lembra alguma coisa? O diabo dando uma sugestão. Isso te lembra alguma coisa lá no livro do Gênesis? Será que te lembra? Perceba o cenário, está sendo remontado. Profeticamente, as coisas estão começando a ser colocadas no lugar. Só que a grande diferença é que quem está aqui no capítulo 3 não é aquele Adão. Ah, se você não for embora. Veja, o texto diz que, tendo o diabo posto no coração de Judas. Eu quero que você atente, porque isso aqui é para crente. Sim, aquela instrução bíblica, não deixe lugar ao diabo, ela é para crente, ela não é para ímpio, ela é para crente. Então veja, Judas era crente, ok? Sim, era crente, era membro do ministério de Jesus Cristo. Era membro do ministério dele. Então veja, está escrito aqui, tendo o diabo posto no coração de Judas. Isso aqui é uma fase, isso aqui é um estágio que eu vou chamar de sugestão. Tem um outro estágio? Tem. Tem um próximo? Tem. Qual é o nome dele, pregador? Possessão. Mas a possessão nunca vem antes da sugestão. Sempre primeiro a sugestão, para depois a possessão. Porque a primeira coisa que o indivíduo aceita sobre o diabo não é o diabo, é a ideia. Pessoas estão abrindo portas para serem possuídas pelo maligno, porque primeiramente elas aceitam ideias. Pastor, isso me agride, isso me ofende. Não, eu vim essa noite alertar o teu espírito. Não abra suas ideias, seu coração e nem sua mente para nenhum tipo de sugestão que seja má, vingativa, maligna, porque todas as vezes que o homem dá lugar para uma ideia do diabo, a porta para a possessão fica logo aberta. Isso é coisa para crente. Logo depois aonde? Versículos depois, o que o texto diz? Entrou nele Satanás. Nele em quem? Judas. Por quê? Porque a porta estava aberta. E quem entrou primeiro? A sugestão. Primeiro o diabo joga a sugestão. Se você aceita, a porta fica aberta. Ele entra logo depois. Pastor, eu faço isso? Pode ser que faça. Quando? Quando você topa uma ideia que não é cristã. Quando você aceita agir de forma retaliadora, vingativa, você está ouvindo uma sugestão do maligno. Ele é a fonte de toda vingança, retaliação, malignidade. E muita gente começou aceitando a ideia e terminou endemoniado. Mas eu estou com o Espírito de Cristo. Minhas ideias são boas, meu coração é bom, minha mente é boa. Ele não me lavou, não me batizou com o seu Espírito, não me deu os seus dons, e eu não produzo frutos para Ele, para aceitar ideia nenhuma, nem de primeiro Adão, nem do diabo, nem de serpente, nem de ninguém. Eu ouço o Espírito, me movimento pelo Espírito, me guio pelo Espírito. Quem me ouve nesta noite, diga amém. Pelo Espírito. Ok, já sabemos que o diabo apareceu. Tendo o diabo posto no coração de Judas que o traísse, o diabo pôs isso no coração de Judas. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Eu paro aqui para lhe dizer que a Bíblia está dizendo que Jesus sabia 3 coisas, e a primeira é que o Pai havia colocado nas suas mãos todas as coisas. Isso é governo. O que é isso? O que é isso? Quando é que Deus fez isso com o homem pela primeira vez? Com Adão no Éden. Deus o chamou e deu a ele governo. Deus colocou na mão do primeiro Adão o governo sobre animais, plantas e a terra. E estabeleceu uma cláusula una. Não coma da árvore que está no jardim, a árvore da ciência do bem e do mal. Então Deus colocou na mão do primeiro Adão o jardim. Deus colocou o poder de lavrar. Deus colocou nomear os animais. Deus colocou estas coisas na mão do primeiro Adão e deu uma cláusula só. O que aconteceu? Ele se perdeu. O que aconteceu? Muito fraco. O que aconteceu? Agora eu olho para João 13 e descubro que nas mãos do último Adão, Jesus, não foi dado só o Éden. Não foram dados só animais. Nas mãos do último Adão, Jesus, foram dadas todas as coisas.
E uma das coisas mais maravilhosas que distingue o primeiro Adão do último Adão, e distingue quem vive no espírito do primeiro Adão para quem vive no espírito do último Adão, é que quem vive no espírito do primeiro Adão, tendo coisas nas mãos, não cumpre as cláusulas e se perde. Mas quem vive no espírito do último Adão, Deus pode lhe entregar tudo nas mãos, porque ele não se perde com nada. Eu quero liberar uma palavra sobre esta igreja. 3 pessoas levantaram a mão. Eu quero liberar uma palavra sobre esta igreja. Essa sociedade vai saber que ainda existe gente que pode ser colocado na mão deles dinheiro, autoridade, sucesso, chave. Existem pessoas que não acreditam mais que o ser humano não se perca quando tem relações com o poder. Mas essa gente vai conhecer uma igreja que está debaixo do Espírito de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, glória! Judas estava no ministério de Jesus, sim, mas não permitiu-se viver no espírito de Cristo. Ele ainda vivia no espírito do primeiro Adão. Pergunte por quê? Porque João capítulo 12, no texto da oferta de Maria, o que o texto diz? Que ele desejou que aquele dinheiro, aquele óleo fosse vendido. Por quê? Porque virava dinheiro. Se virasse dinheiro, ia parar dentro da bolsa. E o que o texto diz? Que ele tinha a bolsa. Ele não tinha todas as coisas, ele tinha só uma bolsa, mas não aguentou e você perdeu. A questão não é o quanto a pessoa tem na mão, a questão é sobre que espírito ela vive. Tem gente com o espírito do primeiro Adão, que ele não pode ver uma bolsa e se perde. Mas quem está no espírito de Cristo, você pode dar na mão dele a autoridade, dar a chave da tua casa, dá o que você quiser. Oh, glória! Elêmbia! Ele não se permitiu entender que precisava viver a vida do último Adão. Ter o espírito do último Adão. Ele trai a confiança de Jesus. Jesus que sabia quem ele era. Não, no meu era assim, sabia. Ou alguém aqui está pensando que Jesus ignorava o fato de que ele era um ladrão. Pastor, é isso mesmo? É isso mesmo. O senhor está dizendo que Jesus deu uma bolsa para um camarada sabendo que ele era um ladrão? Sim. E você nem devia estar tão assustado, afinal ele também sabia quem você era quando te deu o que te deu. Você acha que ele não sabia quem eu era quando ele me deu o que ele me deu? Só que a grande questão é que existem pessoas como eu e você, que sabem estabelecer o vínculo da confiança. Eu sei que não merecia o que ele colocou nas minhas mãos. Eu sei que quem eu era não merecia o que ele colocou nas minhas mãos. Mas eu não vou usar isso para atrair a sua confiança. Eu vou usar isso para mudar a essência de quem eu sou. Oh, glória! Lá mais! Pega o que Deus te entregou em confiança e muda. Pega o que Deus te entregou em confiança e surpreende tua família. Pega o que Deus te entregou em confiança e surpreende a igreja. Seja agradável no lidar com as coisas, responsável e leal. Você não está sob o espírito desgovernado do primeiro Adão. Você está sob o espírito de quem governa e não se perde. Jesus Cristo Nazareno. Ele não tinha Judéia, pessoal. Ele tinha tudo. Ele não tinha Samaria na mão, ele tinha tudo. Ele não tinha Palestina só, ele tinha tudo. E tendo tudo nas mãos, não se perdeu com nada. Ele não é desgovernado como o primeiro Adão. Ele está consciente do que tem nas mãos. E ele governará com prudência e com sabedoria. Eu libero sobre a tua vida uma palavra. Esse novo ano é um ano onde Deus entregará nas tuas mãos coisas grandes. Onde Deus confiará a você projetos grandes, onde Deus dará a você chaves poderosas. Ele vai provar teu coração, vai testar teu coração, e quem foi vivificado pelo Espírito não quebrará contratos, mas mesmo tendo algo poderoso nas mãos, permanecerá dependendo dele. Oh, glória! Eu estou falando para você sobre ciências. Ciências que são importantes para o equilíbrio da existência. Jesus está apresentando 3 ciências. Ele sabia de 3 coisas. Isso aqui funciona como um tripé. Olha que maravilha, ó, não podia ser melhor. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é um tri. Essa câmera está estável, está bem posicionada porque ela está sustentada por um tripé.
Ela não vai pender para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. Ela está sustentada sobre um tripé. A existência humana precisa estar sustentada sobre esse tripé de ciências. O indivíduo precisa saber, no mínimo, 3 coisas sobre si mesmo para poder transitar na vida em paz. Primeira, está aqui. Saber o que Deus colocou na sua mão. Segunda, está aqui. Jesus sabia que havia vindo do Pai. Então o que ele sabia? De onde ele tinha vindo. E Jesus sabia que ia voltar para o Pai. Então ele sabia para onde estava indo. Não por acaso, isso aqui vai de encontro direto àquilo que é a pergunta filosófica da humanidade. De onde viemos? Para onde vamos? Jesus sabia. De onde viemos? Para onde vamos? Você sabe. Perceba, a diferença é notável. Entre quem? Entre quem não está em cima desse tripé e quem está. Quem não vive no tripé dessas ciências, vive vacilando. Quem não vive no tripé em cima do tripé dessas ciências, vive oscilando. A vida dele é instável, a vida dele é cheia de soluços, a vida dele é cheia de paradas. Ele para por qualquer coisa, ouve qualquer pessoa, se desmotiva por qualquer coisa, se entristece por qualquer coisa, se magoa por qualquer coisa. Agora veja um crente que vive a vida debaixo desse tripé de ciências. Ele sabe o que Deus lhe colocou na mão, ele sabe de onde ele veio, ele sabe para onde ele vai. Tenta corromper um crente desse, aborrecer um crente desse, desviar um crente desse, você não vai conseguir. A vida dele está estabilizada debaixo desse tripé poderoso. Eu sei o que tenho nas mãos, eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu estou indo. Aleluia. Você não pode ignorar essas coisas. Você precisa saber de onde você veio. Você precisa saber o que tem na sua mão e você precisa saber para onde você está indo. Se você souber essas 3 coisas, teu olhar é outro, teu comportamento é outro, até as passadas suas são diferentes. Você anda de um jeito diferente. O cabra que sabe de onde ele veio, sabe o que Deus colocou na mão dele, para onde ele está indo, veja, as passadas dele são diferentes. Ele anda com um andar confiante. Ele não é soberbo, ele está em cima do tripé. Aleluia. Agora, até quem está vivo, diga alguma coisa para eu saber que... Veja, que coisa maravilhosa. Jesus sabia destas coisas, destas 3 coisas. E perceba como saber disso reflete diretamente no seu comportamento. O que Jesus percebeu na reunião? Olha o cenário. Ele percebeu uma disputa, uma discussão entre os discípulos. Sobre o quê? A respeito de qual deles seria o maior. Quando Jesus sentiu o cheiro da discussão a respeito de uma superioridade, Jesus se lembrou de uma coisa que não era muito boa. Quando Jesus sentiu um cheiro de gente querendo se sobrepor tronos, estar em lugares maiores, trono no coração dos mares, Jesus disse assim: o diabo está querendo entrar nessa reunião. Porque quando os nossos temas começam a envolver a superioridade uns sobre os outros, o diabo está batendo na porta das nossas reuniões. Não precisa me olhar com essa cara, não tem problema. Quando Jesus disse assim, eu vou pregar uma mensagem hoje, vou pregar uma mensagem para eles. O último Adão vai pregar uma mensagem para eles. O que Jesus fez? Não, se você foi embora, volte agora. Está no texto. Levantou-se da sua cadeira. O que ele fez? Não. O que ele fez? O que ele fez? Tirou a sua túnica. Enrolou a toalha na sua cintura. Pegou uma bacia e lavou os pés de todos os seus discípulos. Inclusive lavou os pés de Judas também. Mesmo que ele mesmo tenha dito nesse mesmo texto, nesse mesmo episódio, ele disse assim: o que mete a mão comigo no prato, levantará contra mim o seu calcanhar. Jesus identifica o traidor dizendo: o calcanhar dele se levantará contra mim. Jesus foi lá e lavou o pé de Judas. O calcanhar fica onde? Aonde fica o calcanhar?
Então Jesus lavou o calcanhar que o feriria. Não, você foi embora. Jesus lavou o calcanhar que viria se levantar contra ele. Porque deu amnésia nele na hora? Não. Ele não sabia que aquele calcanhar ali o feriria, sabia, e lavou mesmo assim, lavou. Do mesmo jeitinho que lavou o pé de todos os outros 11. Jesus lavou o pé do traidor. O calcanhar queria se levantar contra ele, Jesus foi lá, pegou. Mas ele não era traidor, era quem? Judas. Essa que é a questão que você não entendeu ainda, irmão. Isso é sobre quem é Judas. Só que quem é o que Judas é e quem ele é não vai afetar. Não vai mudar o comportamento de Jesus. É isso que você precisa entender. O traidor é ele, não é você. Se o coração dele é mau, o problema é dele. Eu vou fazer o que tenho que fazer. Eu queria que você levantasse a sua mão o mais alto que você pudesse, porque eu sei que é difícil, eu sei que a nossa vontade é pagar o mal com o mal, é não lavar o calcanhar de quem a gente sabe que vai trair ou que traiu a gente, mas isso é coisa do primeiro Adão. O último Adão não transtorna seus comportamentos por causa do transtorno do comportamento dos outros. Eles são eles, nós somos nós. Em nós habita a paz, a justiça e o gozo do Espírito Santo. Oh, glória! Diga para o seu vizinho, não deixe que quem eles são mude quem você é. Deixa não. Deixa não. Vamos voltar? Para onde? Lá para o início. O que Jesus fez? Levantou-se do seu lugar. Levantou-se do seu? Levantou-se do seu? Pastor, por que ele fez isso? Porque ele estava em cima do tripé. Por que eu não entendi, pastor? Como não? Ele sabia o que o Pai havia colocado nas suas mãos. Exatamente por saber o que o Pai havia colocado nas suas mãos, ele, de uma forma muito tranquila, ele levanta do seu lugar e ele não está fiscalizando esse lugar. Ele deixa momentaneamente o seu lugar com a paz daquele que sabe o lugar que tem. Vou tentar de novo. Vou tentar outra vez. Ele deixa momentaneamente o seu lugar com a paz daquele que sabe o lugar que tem. Uma das coisas mais tristes de se ver são pessoas inseguras quanto aos seus lugares. Coisa maravilhosa, o pastor acabou de mencionar aqui como a igreja fluiu, como as coisas aconteceram. Se tem pastor dando uma coisa lamentável, é perceber o quanto líderes inseguros ficam desesperados em fazer uma viagem de 3 dias. Eu já vi pastores desesperados que não pode ficar 24 horas fora da igreja, ele acessa as câmeras pelo celular, ele fala com todo mundo o tempo inteiro, mas não é preocupação, é desespero sobre a cadeira que ficou vazia. Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa para você. O dia que você tomar ciência do que Deus colocou na tua mão, nunca mais você vai ficar desesperado de perder coisa nenhuma, porque o que Deus te confiou, pode levantar, vai, depois vai estar te esperando no mesmo lugar, para você se assentar de novo. Eu não caminho na insegurança e na infantilidade, de ter que ficar monitorando as coisas o tempo inteiro. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei. Olha, com muito carinho, muito respeito, eu digo para você, para de dar vexame. Para de ficar policiando o seu lugar o tempo inteiro. Para de ficar desesperado com qualquer tipo de risco que você sinta de perder o seu lugar. Você está inseguro, você está refletindo um espírito que não é o de Cristo. O Espírito de Cristo é um espírito de consciência sobre o que Deus colocou na sua mão. Se precisar levantar do lugar, levanta. Quantos dias? 2? Vai, 3. Não tem problema. E se for uma semana? Se for para ir lá e fazer o que tem que ser feito, quando você voltar, teu lugar vai estar lá te esperando. Quem está aí, diga amém. O que Jesus fez, gente? Ele tirou a túnica exterior. Isso aqui não é coisa para primeiro Adão. Ele tirou a túnica exterior e cingiu-se com uma toalha, e rolou uma toalha na cintura. Eu lembro-me de Davi, da maneira como ele foi criticado, censurado duramente por Mical.
quando visto com uma veste que, segundo ela, ou na visão dela, não competia com a posição que ele exercia. Jesus não está preocupado em que sua autoridade seja enfraquecida pelo fato de que ele não está com uma túnica exterior. Ele sabe o que tem na mão. Macheia. Ele não está preocupado de comunicar seriedade, de comunicar austeridade através da túnica. Ele tira a túnica e continua sendo exatamente quem ele é. Oh, eu estou de paletó e gravata aqui feliz da vida, porque em Cristo, diga a verdade, não minto, eu adoro usar paletó e gravata, mas sei muito bem, e todos vocês sabem também, que a autoridade não está em nada disso, está no caráter de um homem e na unção de Deus que está sobre a cabeça dele. Então ouça-me na noite desse dia, para de ficar desesperado em ter que mostrar erudição, mostrar conhecimento, mostrar teologia, mostrar espiritualidade. Flua em Deus com a naturalidade de quem é, e os frutos vão provar as coisas que tem que aparecer. Oh, glória a Deus! O que ele vai fazer? Se enrolar com a toalha, vai pegar a bacia e vai lavar os pés de todos os discípulos. Isso é coisa de escravo. Isso é coisa de escravo. Isso é tarefa. Isso é tarefa tida. Isso é tarefa entendida como de menor relevância. Jesus vai lá e faz, porque ele sabe o que ele tem na mão. Então não é uma tarefa que vai diminuí-lo. Quem é que se nega a fazer determinadas tarefas na igreja? Quem não sabe o que tem na mão. Porque ele pensa que a autoridade dele vai ser diminuída se ele for lá no banheiro da igreja e fizer uma coisa. Não vai embora não. Ele pensa que a capacitação teológica dele vai ser diminuída se ele der um conselho para um adolescente. Quando na verdade as tarefas que você se desenvolve pelo reino e pelo rei nunca te diminuem, só te enobrecem. O que é que Jesus fez, pastor? Quando ele acabou de lavar os pés dos discípulos. Veja o que ele fez. Sabe aquela hora que você volta? Eu ia dizer volta a fita, mas nem tem fita mais, né? Que você bota o filme para trás. Não sabe, né, pastor Delano? Não é desse tempo de fita. Ele já nasceu na era digital. É geração Y, ele. Aleluia. Então veja. Glória a Deus. Aí escute. Parece até que você apertou aquele botão e o negócio assim. Porque Jesus... Não, fica aqui comigo. Jesus levantou do seu lugar, tirou a túnica exterior, pegou a toalha, cingiu no lombo, colocou na cintura, foi lá, pegou a bacia e lavou os pés dos discípulos. E depois, ele pegou a bacia, botou no lugar, pegou a toalha, botou no lugar, pegou a túnica, colocou sobre si e sentou na mesma cadeira. Você percebe a facilidade com a qual ele fez isso? Por que ele fez isso com tanta facilidade? Porque ele já tinha feito isso e faria de novo. Não entendi, pastor. Como não? Da mesma maneira que ele se levantou da sua cadeira, ele tinha deixado o seu trono? Da mesma maneira que ele tirou a túnica exterior, ele tinha se despido da sua glória? Da mesma maneira que ele se enrolou com a toalha, ele envolveu-se com as coisas das pessoas mais baixas, mais pecadoras. Ele lavou os pés dos discípulos porque entendeu sua missão de servir. Mas quando ele acabou de fazer isso, ele veio voltando aqui e depois de novo. Por quê? Porque do mesmo jeito que ele saiu da cadeira, saiu do trono, do mesmo jeito que tirou a túnica, despiu-se da glória, do mesmo jeito que pegou a bacia, desceu esse mundo, mas depois, alguém já levantou lá atrás, depois ele despiu-se desse corpo normal, pegou seu corpo glorificado de novo e assentou-se de novo à destra de Deus Pai. Tira 10 segundos para você glorificar ao nome daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. Oh, glória! Você está tão preocupado com coisas pequenas. Você deveria estar mais focado na sua missão, consciente do seu propósito. Pastor, o que aconteceu? O que? Jesus chamou os discípulos para a mesa.
sentou-se à mesa com eles. E a Bíblia diz que Pedro estava curioso, querendo saber quem iria trair Jesus. E ele olha para João, e João está do lado do Senhor. Não perca isso. Cabeça reclinada no peito do Senhor. Cabeça reclinada no... Cabeça reclinada no... Aí Pedro começa a gesticular. Pergunta para ele. Quem é o traidor? Eu vejo assim. Senhor, quem é que vai te trair? Quando o assunto traição foi colocado à mesa, não sou eu, é a Bíblia que diz. O que a Bíblia diz? Que Jesus se exalta no seu espírito, se perturba no seu espírito. Atenção, ele se perturba, muito fraco, toda perturbação espiritual, ela tende a reverberar no corpo físico. Quando há uma perturbação no seu espírito, de alguma maneira o seu corpo sinalizará isso. Para alguns, as mãos suam, ficam geladas. Outros vão transpirar. Agora, invariavelmente, toda perturbação espiritual ou emocional vai refletir sempre em um lugar. Pergunte qual? Vem aqui, ó. O coração sempre muda seu compasso quando o espírito se perturba. O coração sempre acelera quando a alma se perturba, sim ou não? Eu estou montando um pequenino quebra-cabeças com você. O que foi que aconteceu? O assunto traição é colocado à mesa. A Bíblia diz que Jesus se perturba em espírito. Se ele se perturba em espírito, seu coração acelera. E quem é que está com a cabeça, com o ouvido colado no peito dele nessa hora? João. Quem é, portanto, a primeira pessoa a perceber que o coração de Jesus disparou? É quem está lá na outra ponta? Quem é? João. João é o primeiro a perceber o sentimento do Senhor sobre aquele tema. João é o primeiro a perceber o sentimento do Senhor sobre aquele assunto. Isso é uma questão decorrente da proximidade. Pastor, eu quero 2021. O que você quer? Quero estar pertinho de Jesus. Quero colar minha cabeça no peito dele. Então anota aí. Você vai sentir primeiro. Você vai sentir antes de todos os outros que estão na mesa o que ele está sentindo e o que ele está pensando. Agora eu só vou te dar um conselho. Se ele deu a você, se ele der a você, como já deu a muitos, como deu a João, como deu a muitos, o privilégio de colar seu ouvido no peito dele, o que você ouvir, diga. Não ouse dizer que o coração dele não está palpitando quando estiver. Não ouse dizer que ele está feliz quando está triste. Não ouse dizer para uma igreja ou para quem quer que seja, não ouse trair os sentimentos que você ouviu. Ouça o que eu vou dizer agora aqui. Muita gente perdeu seus lugares privilegiados à mesa. Muita gente perdeu seus lugares privilegiados dos seus ouvidos no peito do Senhor, porque traduziu erradamente aquilo que ouviu. Quer dizer para a mesa o que quer dizer para a mesa o que agrada a mesa, quer dizer para a mesa o que a mesa quer ouvir, mas quem cola o ouvido no peito dele, fala sobre o coração dele, e não sobre seu próprio coração. Eu não vim pregar sobre o meu coração, eu vim pregar o que eu escutei do coração dele. Aleluia! Tenha coragem nesse novo ano para emitir. Tenha coragem nesse novo ano para traduzir com fidelidade o que ele te mandar, o que ele te disser. Se um dia tu sentires que o coração dele está pesado sobre alguém, diga para esse alguém, tu pode salvar a alma dele. É melhor do que você querer ser simpático e dizer que o coração de Jesus está feliz quando não está. Vai ter rodízio na mesa, porque Deus perdeu a confiança em muita gente. O coração dele acelerou para um lado e os caras estão falando outra coisa. Tem gente enganada, famílias enganadas, igrejas enganadas, porque a tradução do coração está errada. Mas ainda tem gente que usa seu lugar à mesa para falar sobre o coração dele e não sobre seu próprio coração. Jesus vai apontar o traidor.
ele pega o bocado, o diabo entra nele, ele levanta dali, sai. Jesus se levanta com os seus discípulos. Canta um hino, diga comigo, canta um hino. E vai, diga vai. Pergunte, para onde? Para o jardim do Getsemane. O último Adão está indo para o jardim. E se eu fosse você, eu voltava agora. O último Adão está indo para o... O último Adão está indo para o... Não perca isso não. Jesus, o último Adão, está no jardim. Com os discípulos. Oração. Lágrimas. Suor. Sangue. Agonia. Dor. Se você for para assumir... Quem vem? Judas. Só que quem estava dentro de Judas a essas horas? O diabo. Então Jesus, o último Adão, já estava no jardim. Quem vem chegando? Quando o diabo vem chegando dentro de Judas, vem chegando junto com os soldados. E eles vêm chegando assim. Cadê ele? Onde ele está? Onde ele está? Onde ele está? Procura, diga, uma procura. Muito fraco, diga uma procura no jardim. Te lembra alguma coisa? Na viração do dia, após o pecado do homem, quem entrou? Deus, procurando. Adão, onde estás? Adão, onde estás? Uma voz de procura. Entra de novo no jardim. Não é Deus quem procura. São os acusadores que estão procurando. Da primeira vez, no Gênesis, o primeiro Adão se escondeu, com vergonha do que tinha se tornado. Só que quando o diabo entrou no jardim procurando de novo, não era o primeiro Adão que estava lá, era o último. Quando o último Adão ouviu uma voz o procurando, o primeiro se escondeu, mas o último deu um passo à frente e perguntou: a quem vocês estão procurando? Estamos procurando Jesus, sou eu, o último Adão. Mas ele abriu a boca e disse uma coisa terrível. Ele disse: eu sou. Quando ele disse eu sou, todos eles caíram por terra. Pastor, onde eu entro nisso? Agora, tu não tens o espírito envergonhado, caído e nem constrangido do primeiro Adão. Sai de trás da árvore, se mostra, se revela e diga: eu sou. Eu sou. Eu sou quem Deus perdoou. Eu sou quem o Evangelho alcançou. Eu sei quem a bênção atingiu. Eu sou quem Deus restaurou. Eu sou quem Deus abençoou. Eu não estou escondido de trás da árvore. Eu me apresento. Eu vim falar a pessoas esta noite aqui que vão sair de detrás das árvores. Eu vim falar a pessoas esta noite aqui no apagar das luzes do ano de 2020. Você passou esse ano inteiro envergonhado pelas coisas que aconteceram. Você ouvia vozes de chamado, mas estava por detrás das árvores. Mas o espírito do último Adão, eu preciso de alguém para crer comigo nessa palavra. O espírito do último Adão está chegando aí atrás dessa árvore, está te dizendo: você não precisa mais se esconder. Lá no Getsemane, eu me apresentei e disse: eu sou. Ele vai pegar na tua mão e vai dizer: vem comigo, sai daí de trás dessa árvore. Você vai assumir tua identidade de filho, perdoado, restaurado, renovado. Vai parar de se esconder de credor, de família, de ministério. Vai sair de trás dessa árvore e vai assumir a identidade de alguém perdoado e levantado pelo Espírito. Eu tenho mais alguém para crer comigo nessa palavra? Caíram todos endemoniados. Desse jeito eu estou profetizando que vão cair.
Vão cair por terra. Alguém levantou a mão. Vão cair por terra. Vão cair por terra aqueles que procuram teu mal, procuram te acusar, procuram te boicotar, te prejudicar. Tu vai dar um grito de liberdade, de autoridade, grito de quem não está mais envergonhado, constrangido, nem humilhado. Deus te tira dessa vergonha hoje. Deus te levanta nesta noite. Saíram dali, eu começo a encerrar. Saíram dali. Jesus preso, julgado arbitrariamente num tribunal improvisado na calada da madrugada, na casa do sumo sacerdote. Sai dali, é mandado a Pilatos, de Pilatos para Herodes, de Herodes devolve para Pilatos. Apresentado como alternativa para ser solto por ocasião da Páscoa. Não querem Barrabás. Cruz. No canto ia. O último Adão vai passar pela Via Crucis. Para depois disso, começar a subir o Monte Caveira. Diga comigo, Monte Caveira. É caveira porque a forma geológica remete a uma caveira. Mas sobretudo é caveira porque é morte. A caveira é um símbolo da morte. Lembra do frasquinho de veneno do desenho animado? Lembra das redes de alta tensão? Caveira, morte. Jesus vai subir o monte. Quem já subiu o monte aqui? Aleluia. Há uma coisa muito normal em quem vai começar a subir um monte. Pergunte qual? Olhar para cima. Porque você sempre tenderá a medir o seu desafio antes de começar a encará-lo. Todo mundo antes de começar a subir um monte vai olhar lá para cima. Sim, eu estou falando alguma besteira aqui? É assim ou não é? Todo mundo que vai começar a subir um monte vai olhar para... Pastor, como é que Jesus está? Doído, machucado, não dormiu à noite, apanhou, carregou a cruz durante um período de tempo, está mal, mas não vai fugir à regra. Como ele vai começar a subir o monte, ele vai levantar os olhos. O senhor crê nisso, pastor? De todo o meu espírito. Até porque isso tinha que acontecer. Porque se o monte é a forma geológica da caveira, se o monte é a morte e Jesus é a vida, os dois tinham que se olhar. Vou te dar outra chance. Se o monte é a morte e Jesus é a vida, esse olhar entre os dois tinha que acontecer. O monte tinha que começar a tremer por saber que a vida começou a escalar o monte da... Ai, tchê! Aí eu sinto tremor no meu corpo, porque eu começo a sentir os ares da vitória, eu começo a sentir o cheiro do triunfo. Ei, tira 10 segundos para glorificar, porque ele venceu. A vida vai olhar no olho da morte. A vida encarou a morte nos olhos e Jesus começou a subir o monte. É Monte Caveira. É Monte Caveira porque a forma geológica remete a caveira. É Monte Caveira porque é Monte Morte. É Monte Caveira porque tem um poder. Pergunte qual? Assemelhar. Não entendi, vai entender. Quem sobe? Sobe para morrer. Quem sobe para viver ou para morrer? O Monte Caveira. Quem sobe para viver ou morrer? Tendo morrido, os mortos de cruz eram jogados no vale de Rinom. Morreu, foi para o vale de Rinom. 1, 2, 3, 4 dias, começou o processo de decomposição. A pele vai embora, o músculo vai embora, e daqui a pouco o indivíduo que subiu o Monte Caveira estará tão caveira quanto o monte. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Qual é o poder do Monte Caveira? Assemelhar. Quem sobe nele torna-se como ele. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Tudo. Por quê? Porque tem muitos lugares que tem esse poder espiritual. Qual? Quem vai lá? Sabe aquele lugar que você ouviu dizer que não tem um negócio que sobrevive? É um Monte Caveira.
Sabe aquele lugar que você ouviu dizer que não tem um missionário que sobrevive? Monte Caveira. São os lugares que vão ganhando o poder popular e espiritual de serem lugares onde quem vai lá fica tão feio, tão destruído e tão morto quanto o próprio lugar. Só que você não está no espírito do primeiro Adão. Você está no espírito do último Adão. Pastor, com o último Adão foi diferente, mas é claro que foi, porque Jesus morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Não houve, portanto, processo de decomposição acelerados o suficiente para que seu rosto tivesse se tornado caveira nenhuma. A verdade é que Jesus foi o único que subiu o monte, mas não ficou a cara do monte. Jesus foi o único que subiu o monte caveira, mas não ficou tão caveira quanto o monte. Se eu pegar isso para mim, eu vou acreditar que eu vou colocar o pé onde todo mundo colocou, mas não vou ficar como todo... se eu pegar isso para mim, eu vou acreditar que onde todo mundo caiu, Deus vai me levantar, onde todo mundo quebrou, Deus vai me restaurar, onde todo mundo perdeu, eu vou ganhar, porque o Espírito que está sobre mim me faz pisar onde todo mundo perde, mas sair vencedor. Glória! Aleluia! Assim te diz o Senhor, não temas os desafios que forem propostos a você esse ano. Pastor, me mandaram lá, não vou, eu quero me transferir para lá, não vou, porque já fiquei sabendo que todo mundo vai perder, todo mundo que está no espírito do primeiro Adão, tu está no espírito do último, tu vai lá e vai vencer, vai prosperar, vai ter resultados extraordinários e fantásticos. Levanta a mão, mas lá no alto, mais alto que você puder, eu profetizo sobre a tua vida, tu pisarás em lugares tradicionalmente conhecidos como destrutivos, mas Deus te dará poder para vencer aonde ninguém venceu. Aleluia. Jesus morreu. A preparação da Páscoa já tinha começado. A sexta-feira já vinha se adiantando. O sábado já estava às portas, o dia para o judeu vir às 18 horas. Se virasse, já não se poderia mais manipular corpos. A Páscoa logo ali, um rolo terrível, protocolar, acontecendo. Tem uma correria impressa, estou encerrando. Uma correria impressa, José de Arimateia, Nicodemos, corre para lá, vem para cá, pede para Pilatos, vai de um lado, vai para o outro. Aí o evangelista João escreve assim, não perca. E havia ali no monte um jardim. Eu vou de novo. E havia ali no monte um jardim. E dentro do jardim um sepulcro, que ninguém havia ainda sido depositado. É isso aí. Ali aonde? No monte. Que monte? O caveira, aquele da morte. Dentro da morte havia o quê? Um jardim. Se o monte representa a morte, o jardim representa a... Então a vida estava dentro da... Só que a Bíblia diz que dentro do jardim tinha uma sepultura. Se o monte representa a morte, o jardim representa a vida, a sepultura representa a... Então você percebe como parece que a morte foi engolida pela vida, mas logo depois a vida engoliu a morte, logo depois a morte engoliu a vida de novo? É aquela coisinha que a gente aprendeu na escola do contém está contido. O monte continha um jardim, oh glória! Mas o jardim continha um sepulcro. Mas o sepulcro? O que eu vim profetizar sobre a sua vida que vai ser paralisado? Paralisado. O que é que eu vim liberar sobre a sua vida que vai ser paralisado? Este movimento onde a morte sempre engole a vida. Esse movimento foi paralisado quando Cristo Jesus, que é a vida, foi colocado dentro do sepulcro que é a morte.
Quando ele ressuscita no terceiro dia, ele dá vida para o sepulcro, para o jardim, para o monte, e até gente dos sepulcros ao redor começou a ressuscitar também. Levanta a mão lá no terceiro andar, porque esse ciclo de morte está sendo interrompido nesta noite. Assim te diz o Senhor: vou cancelar o funeral, vou cancelar o divórcio, vou cancelar a falência da empresa. Recebe espírito de vida. Oh, glória! Enquanto o pessoal do louvor vai chegando aqui, sabe a impressão que você anda tendo? Quando você vê um monte, você fica cabisbaixo e diz: é morte. Aí você vê um jardim, fica feliz e diz: é vida. Aí você olha para dentro do jardim, vê um sepulcro e diz: puxa, é morte de novo. A morte parece que sempre vence. Ela parece que sempre vem e coloca um ponto final. Ela parece que sempre vem e boicota seus sonhos. Ela parece que sempre vem e poda a sua prosperidade. Ela parece que sempre vem e engole no final, engole seu jardim, engole sua esperança. Mas Jesus venceu a morte para que os ciclos de derrota sejam interrompidos. Assim te diz o Senhor na noite profética desta terça-feira: esse ciclo vai ser interrompido. Espírito de morte, eu te repreendo no poder do nome de Jesus. Receba a vida do Espírito. Seja renovado pela vida do Espírito. Seja agraciado pela vida do Espírito. Eu declaro: não haverá morte dos dons, não haverá morte dos ministérios, não haverá morte dos relacionamentos. Recebe vida. Quem recebe vida vai ficando de pé do seu lugar agora. Abaixo. Eu sou quem dizes que Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim, tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Quando Jesus morreu, não um cadinho de retorno mais aqui, por favor. Quando Jesus morreu, a tendência natural de todos os mortos de cruz era serem colocados no vale de Rinom. Jesus, como tinha 2 discípulos influentes, Arimateia e Nicodemos, foi colocado no sepulcro do jardim. Mas eu tinha que ser muito cético para pensar que isso foi uma jogada política. Jesus foi colocado naquele sepulcro porque ele não podia ressuscitar no vale de Rinom. Ele tinha que ressuscitar no jardim. Porque se o jardim foi o cenário da queda do primeiro Adão, o jardim precisava ser o cenário da ressurreição do último Adão. E ele estava ali no domingo de manhã, andando pelo jardim. O último Adão estava por ali. Quando Maria se aproximou e pensou: é o jardineiro. Eu vou pedir uma informação para esse jardineiro aqui. Ei, jardineiro, tu sabes onde puseram o corpo do meu Senhor? Me diga que eu vou lá. Eu trouxe óleos para colocar no corpo dele. Me diga, aonde estiver eu vou.
Jesus olhou para ela e disse: Maria. Ela disse: Rabone. Isso aqui é para levantar teu espírito e para tu crer cada vez mais que a Bíblia é a palavra de Deus e é um poder incrível e profético. Olhe para cá, pastor. A Maria se confundiu. Por que ela se confundiu? Porque pensou que Jesus era o jardineiro. Não, ela não se confundiu não. Ele era jardineiro sim, porque o primeiro Adão também era, cuidando do jardim. Então o último Adão também era jardineiro, mas o primeiro Adão cuidava de um jardim que pereceu, mas o último Adão cultiva um jardim de encontro. Vem se encontrar com ele, vem se encontrar com ele, vem se encontrar. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és forte até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és forte. Tu és forte até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Cadê as mulheres? Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, não foi Felipe, não foi Levi. Qual foi a primeira pessoa que pisou no jardim e encontrou o jardineiro ressuscitado? Maria, uma mulher. Porque até nisso Jesus pensou. O sexo feminino foi o primeiro que o diabo corrompeu. Então foi as mulheres a quem primeiro Jesus se declarou ressuscitado. Pastor, o que Jesus fazia enquanto Maria vinha, preparava o jardim? O senhor crê nisso de todo o espírito? Porque o que ele está fazendo aqui não é o que Adão fazia lá. Adão cultivava o jardim, ele cuidava das coisas para que ele estivesse ali. Mas ele falhou, ele pecou, e ele foi expulso do jardim. Ele não pôde mais usufruir de um lugar de encontro. A Bíblia diz que o Senhor ia todo dia na viração do dia. Mas Adão perdeu o acesso ao lugar de encontro porque pecou. O último Adão ressuscita ao terceiro dia no jardim. E enquanto a mulher está vindo, ela representa toda a raça humana, a quem o pecado fez cair. Enquanto a mulher está vindo, Jesus está preparando o jardim. Porque Jesus está cuidando de que um novo acesso seja dado ao homem, para voltar a usufruir do poder e da graça da convivência com o Senhor. Não, eu não posso. Alguém está pensando, mas não é sobre o que você pode, é sobre o que Ele pode. Eu baguncei o jardim. Alguém está pensando. Deixei ervas daninhas se proliferarem. Alguém está pensando. Deixei a sujeira entrar. Alguém está pensando. Alguém está dizendo: eu não tenho como receber Deus mais no meu ambiente. Aí ele me diz: enquanto esse culto estava acontecendo, ele mandou te dizer, enquanto esse culto estava acontecendo, eu estava limpando o nosso lugar de encontro. Enquanto esse culto estava acontecendo, eu estava jogando as folhas secas para fora. Eu estava limpando tudo para a gente se encontrar. Eu não sei se tem alguém que crê no que vou dizer agora, mas assim te diz o teu Senhor: eu preparei esse ambiente para tu bailares comigo. Rebancho, mi pai.
Há um lugar de encontro preparado para você esta noite. Não importa o quanto você pode ter corrompido, maculado, sujado, bagunçado esse lugar de encontro, Deus me trouxe para te dizer: eu já renovei tudo. Estou te esperando. O que você fez da tua vida até hoje não importa. Quem você deixou entrar na tua vida até hoje não importa. O que você fez de si mesmo e nem dos outros não importa. Ele te diz: eu estou arrumando a casa. Eu estou arrumando a casa. Eu estou falando com alguém essa noite. Está na galeria, está embaixo, não importa. Está na frente, está no fundo. Eu estou falando com alguém que até um minuto atrás achava que Jesus nunca poderia estar em você, porque você é um jardim tão bagunçado. Mas Ele te diz assim: eu sou jardineiro, eu estou cuidando de tudo, fica tranquilo. Eu estou limpando o nosso ambiente de encontro. Eu vou ser teu Deus, tu serás a minha morada. É com você que eu estou falando? É com você que está escondido atrás das árvores dessa cidade? É com você que eu estou falando? É com você que hoje veio nesse culto da vitória e quer receber hoje Cristo como teu Senhor? Tu queres fazer uma aliança com Deus? Tu quer parar de flertar com o Evangelho? Tu quer parar de namorico com a igreja? Tu quer ser crente? Você quer entregar tua vida para Jesus? Tu queres crer que as bagunças que você fez, Ele me trouxe para te dizer: eu vou limpar tudo. E nós vamos ser felizes como nunca você imaginou que era possível ser feliz. Pastor, eu quero ter um encontro com Jesus hoje. Eu quero ter uma aliança com Jesus hoje. Quero entregar minha vida para Ele pela primeira vez nessa igreja. Eu quero fazer isso. Eu quero. Me dá um sinal com a tua mão agora. Chacoalha ela bem. Tem alguém essa noite aqui que quer fazer um encontro com Jesus pela primeira vez? Pela primeira vez. Você quer hoje também? Vem que o jardim está preparado para você. Vem. Vem que o jardim está preparado para você. Oh, glória a Deus! Aonde está você? Está na galeria? Está achando que está longe? Está nada, você está perto. A porta da graça está aberta. Vem aqui, vem. Aonde você estiver, venha. Pastor, estou afastado de Jesus e da igreja. Eu baguncei tudo, trouxe folha suja, deixei a erva daninha crescer. Meu jardim está bagunçado. Eu acho que Deus não vai me querer nunca mais. Ele me trouxe uns 600 e tantos quilômetros para vir aqui te falar só uma coisa: eu estou limpando tudo para te encontrar de novo. Pode voltar para casa, volta. Você que precisa voltar para Jesus na noite desse dia, descola o pé do chão aonde você estiver e vem aqui restaurar a tua aliança com Deus agora. Cadê você? Que não aguenta ficar mais um dia sem a presença de Jesus? Faz um sinal com a tua mão que eu vou esperar você chegar aqui. Aonde está você na noite desse dia? Oh, glória! Vê se te ajuda a ouvir essa música. Vem que nós já vamos orar. Vem. Onde você estiver, vem restaurar a tua aliança com Deus. Vem restaurar a tua aliança com Deus. Tem lugar. Pra mim. Sou filho de Deus. Sim, eu sou. O pastor está subindo. Sabe o que significa? Que ele vai orar por uma pessoa que tomou coragem para mudar de vida. Cadê você? Vem. Você gosta com emoção, né? Então vamos com contagem regressiva. 5, vem. Não é possível que você vai dormir mais uma noite afastado de Deus e da igreja. 4, vem. É para você sim. O que o diabo quer que você acredite é que tudo isso aqui não é para você, que você não pertence a isso, mas é mentira. A igreja é para você, a paz é para você, o evangelho são para você. 3, vem. Jesus está te chamando, volta para casa hoje, venha aceitar Jesus pela primeira vez, vem ter um encontro com Deus. 2, você não percebe a urgência disso? Não dá mais para esperar. Isso, moço, vem. 1, vem. Tá acabando. Oh, glória a Deus. Aleluia.